Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Digna Mara Belo, conhecida como Professora Mara. Hoje nós iremos estudar artigo de divulgação científica. Vamos estudar? Algumas perguntas para entendermos melhor o que é um artigo de divulgação científica. Qual é a sua finalidade? Onde podemos encontrar um artigo desse tipo? Quais assuntos ele pode abordar? Qual é o público-alvo? Quais suas principais características? Qual a linguagem desse tipo de texto? Então, vamos agora entender cada um desses questionamentos. O que é um artigo de divulgação científica? É um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. É relacionado a conhecimentos de ordem científica adquiridos mediante a constatação de novos fatos e evidências. Vamos imaginar que vocês são pesquisadores ou são estudantes e vocês querem saber sobre determinado tema. Vamos pensar num tema. Para saber como o coronavírus passou de epidemia para pandemia, porque há uma diferença entre epidemia e pandemia. Então, vocês vão estudar a respeito desse tema científico e vão elaborar um artigo de divulgação científica falando sobre essa temática, de acordo com vários estudos que comprovam o que você está falando. E esse artigo você vai divulgar para as pessoas que querem saber sobre esse assunto. Entenderam? É mais ou menos isso para que serve esse artigo de divulgação científica. Ó, como podemos perceber agora aqui embaixo. Qual é a sua finalidade? Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível pela comunidade científica, a comunidade em geral. Ou seja, a comunidade científica lança esse artigo para a comunidade em geral, que são todas as pessoas, instruindo a população nos mais diversos aspectos, contribuindo para a educação científica e, quem sabe, inspirando pessoas a seguir a carreira científica. Então, você lá vê um artigo sobre determinado tema, por exemplo, esse que eu acabei de falar, sobre como o coronavírus passou de epidemia para pandemia. Você não uma pessoa assim normal, vamos dizer, uma pessoa leiga, mas que lê esse artigo sobre esse determinado tema, conhece sobre determinado tema, e isso você passa a saber mais as questões científicas desse tema, e quem sabe, imagina um futuro aí, você não vire um cientista a partir desse artigo, né? Esse artigo lhe chamou a atenção. Vamos continuar. Onde podemos encontrar um artigo desse tipo? Em revistas de jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet. Aí tem aí uns exemplos de onde vocês podem encontrar esse tipo de artigo. Canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica. São eles Discovery Channel, National Geographic Channel. Então, esses dois canais aí passam coisas a respeito da ciência. Então, é uma divulgação científica. Em sites, como vocês podem observar os exemplos aí embaixo. Outra pergunta, quais assuntos ele pode abordar? Quais são os temas, os assuntos que um artigo pode abordar? Temas científicos e tecnológicos, conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudo de caso, dentre outros. Ou seja, tem que ter algo que comprove o que aquela temática, a temática que está sendo abordada no artigo. Tem que ter estudo daquilo ali. Algo que comprove o que está sendo escrito ali.
Qual é o público-alvo? Ou seja, para quem é destinado esses artigos? Pesquisadores, cientistas, o público em geral, que se interesse por determinado estudo. Quem se interessar por determinado estudo, determinada temática desse artigo, é o público-alvo. Quais são suas principais características? É utilizado no mundo acadêmico, ou seja, na faculdade, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. Escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicados ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos, ou também por algum estudante que se dedique a um estudo científico ou técnico e queira elaborar um artigo sobre determinado tema. Qual a linguagem desse tipo de texto? Como deve ser a linguagem desse tipo de texto? É uma linguagem que tem que ser clara, porque se é para um público em geral também, além dos cientistas, de pesquisadores, a linguagem tem que ser clara, tem que ser objetiva, as pessoas têm que entender. Já que é uma divulgação científica, todo mundo tem que entender aquela linguagem ali. É impessoal, ou seja, não está em primeira pessoa, não sou eu que estou falando, eu tenho que falar de uma forma para ele, como se fosse outra pessoa, destituída de marcas pessoais, com verbos na terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas, de acordo com as normas da língua, ou seja, tem que escrever corretamente de acordo com as normas da língua portuguesa. São evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como redundância e ambiguidade, ou seja, coisas que se repetem demais no texto. Tem que ser evitado. Gírias tem que ser evitado. Tudo que for informal tem que ser evitado. Presença de termos técnicos da área essenciais da linguagem científica. Tem que ter termos da linguagem científica para poder comprovar aquele tema ali que é científico, que é técnico, mesmo sendo de uma linguagem clara, né? Qual a estrutura? Alguns desses artigos, como monografias, dissertações e teses, seguem algumas regras. Tem que ter capa. Na capa tem o título, o nome da pessoa que está fazendo, o grupo e da instituição, por exemplo, qual a universidade. Tem um sumário onde são apresentados lá todos os títulos. No final do título, aí tem falando lá a página que se encontra aquele título, dedicatório e agradecimentos. Para quem esse pesquisador dedica seu artigo? Para quem ele está agradecendo? Resumo. Nesse resumo é uma breve apresentação em que o pesquisador vai expor a ideia central de sua pesquisa. Lá é um resuminho, tipo um parágrafo, onde eles irão apresentar, onde o pesquisador irá apresentar sobre o que se trata o seu trabalho. Geralmente, em alguns artigos, eles divulgam esse resumo em português, em inglês e até mesmo em espanhol. Palavra-chave. Geralmente abaixo do resumo. Tem lá um resumo, parágrafozinho do resumo, e embaixo tem as palavras-página. As palavras-chave, desculpa. E geralmente são 3 a 4 palavras-chave. Para que serve? São termos essenciais e pontuais para o desenvolvimento das pesquisas. Ou seja, palavras que identifiquem de uma forma geral do que se trata essa pesquisa. Epígrafe. Em alguns trabalhos é comum encontrar uma epígrafe, ou seja, uma frase, um parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto. Pode ser uma frasezinha de outro autor, de outro escritor, de um cientista, por exemplo, que se refira a o que está sendo abordado no seu artigo. Introdução. O que tem que ter na introdução desse artigo? As ideias principais, os conceitos que serão desenvolvidos no texto, ou seja, o que vai falar o seu texto. Desenvolvimento. Serão abordados todos os conceitos e possíveis autores e referências utilizadas. Tem argumentação, ou seja, a base de onde você está tirando isso, onde comprova o que você está falando. Tem as citações, que a gente vai ver daqui a pouco, de outros autores, ou seja, de acordo com fulano de tal, isso, que vai explicar o que você está falando, que vai comprovar o que você está falando. E conclusão. A conclusão é um remate, ou seja, a junção
Você vai falar sobre tudo que foi exposto de uma forma bem rápida, ou pode trazer uma nova ideia, acrescentar sobre tudo que você falou. Bibliografia. Lá no finalzinho do texto tem as referências bibliográficas, ou seja, os livros que você utilizou, no caso, os títulos dos livros, ou é biografia, sites da internet onde você tirou, tudo isso você vai colocar lá no final na bibliografia. E lembrando que tem que ser de acordo com as normas da ABNT, que a gente fala, né? Aí tem aí um modelo de artigo de divulgação científica sobre obesidade infantil pode dobrar os riscos de mortes antes dos 55 anos, diz estudo. Aí tem aí todo um estudo sobre a obesidade. A obesidade infantil mais do que dobra os riscos de morte antes dos 55 anos de idade. Segundo o estudo publicado no New England Journal of Medicine, acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984, os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários que apresentava maior índice de massa corporal, o IMC, tinha 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor IMC. Entre essas causas, os especialistas consideraram doença hepática, alcoólica, doença cardiovascular, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. Aí começa no texto entre aspas, que depois vocês vão saber o que é isso. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William. Ou seja, é uma citação desse pesquisador aí que a pessoa que fez o artigo apresentou, colocou, para comprovar o que ele está falando. O que o estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Ou seja, ele trouxe um texto de outra pessoa, uma fala de outra pessoa para comprovar o que ele está falando sobre a obesidade. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para o diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. As taxas de morte foram 73% maiores entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, o pediatra Mark Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Aí traz a citação, de Mark. E seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corpórea em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daqueles que se apresentam obesos. Ou seja, ele trouxe a citação, tudo conforme o autor falou, o pediatra falou, mas também ele falou com as próprias palavras dele o que o pediatra falou. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 52-10, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercício e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Esse texto aí foi extraído do Clique Saúde, disponível no site aí Escola Kids. Citação, como eu estava falando aqui no texto, nesse artigo que a gente acabou de ler, tem citações. E o que são citações? Significa o ato de dizer ou escrever palavras de um outro autor, como também significa fazer referência a uma pessoa ou algo. Vocês viram no texto anterior, nesse artigo que a gente acabou de ler, que quem escreveu o artigo, ele cita outros autores, cita o pediatra no seu artigo para poder comprovar o que ele está falando sobre a obesidade. A citação pode ser aquela citação direta, que é a transcrição, é trazer para o seu texto as palavras exatas do autor lido, devendo colocar entre parênteses o sobrenome do autor, o ano da publicação da obra e o número da página, separado por vírgulas. No caso do artigo, ele não colocou entre parênteses o nome do autor, porque ele citou o nome do autor já, e depois de citar o nome, ele colocou
tudo bem, igual como o autor falou, entre aspas. Então, é a citação direta, é quando está do mesmo jeito que o escritor falou. Por exemplo, no artigo, a pessoa que escreveu o artigo citou o pediatra e citou exatamente como ele falou. Aí eu uso entre aspas. Citação indireta, que é a mesma coisa que paráfrase. O que é paráfrase? É dizer com suas palavras o que o autor disse. Lá no artigo também, ele cita um autor, um especialista da área, mas além de ele citar o que o autor disse de forma direta, entre aspas, ele comenta com suas próprias palavras o que esse especialista disse. Aí não precisa de aspas. Citação de citação. O que é uma citação de citação? É aquela que é mencionada no nosso texto sem que tenhamos tido acesso ao texto original. Utilizamos a expressão latina apud, que significa citado por. Por exemplo, eu vou falar de uma pessoa, de um autor, de um especialista, mas eu não li o livro dele. Eu li um texto que outra pessoa citou ele. Então, é citação da citação. Eu, professora Mara, vou citar um autor chamado Fernando, só que eu não li esse livro de Fernando. Eu li um artigo de Márcio que falava sobre Fernando. Então, é citação de citação. Aí tem expressões que você pode usar para citar outras pessoas. Segundo Paulo, para Maria, de acordo com Fernando, a obesidade, tarará, tarará. É assim, você tem que usar esses termos. Segundo fulano de tal, para fulano de tal, de acordo com fulano de tal, conforme fulano de tal, a obesidade, tarará, tarará, o coronavírus virou pandemia por conta disso e disso e disso. Você está citando outra pessoa. Verbos que você pode usar para citar. Souza, que é o nome do escritor que você vai citar, aponta que a Covid-19 virou isso e isso. Freire diz, alerta, aborda, declara, indica, alega. São verbos que você pode utilizar para citar outra pessoa. Então, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Tentei fazer da forma mais rápida possível. Esses slides foram feitos por mim, fiz referência das imagens que vocês viram aí, tem imagens que são utilizadas da internet, mas eu coloquei embaixo o link. E espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Um abraço em todos e fiquem com Deus.